só para... E a gente vai tá falando e tal, isso aqui, tá passando mais, entendeu? Já vamos iniciar a live aí, pessoal, ok? Então, pessoal, estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Sumavila, editor-chefe deste programa, que é realizado diretamente no município de Pinhais, estado do Paraná, para o mundo. Hoje é quarta-feira, 3 de julho de 2019, são exatamente 19h30. O áudio desse programa é transmitido pela rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, toda a quinta-feira, ou todas as quintas-feiras, a partir das 11h30. E lembro que a rádio FM Nova Pinhais, há alguns meses, vem liderando a audiência pelos Radiosnet, ok? E a gente sempre pede, né, para que vocês, nossos amigos, nossos seguidores, né, que curtam nossa página, compartilhem, para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho. E também peço sempre que se inscrevam em nosso canal no YouTube, que esse programa também, depois de finalizado, eu subo para o YouTube. Né? Se inscrevendo no canal, clicando no sininho, mais pessoas poderão conhecer o nosso trabalho, ok? A pauta de hoje, nós vamos falar sobre imigração, política nacional e estadual, greve dos professores do estado do Paraná, obviamente que é uma greve do funcionalismo público em geral, né? E a gente pede para que você participe de forma democrática, dando sua opinião, fazendo suas perguntas e observações. E para falar sobre isso, aqui ao meu lado, a professora Solange de Lima, formada em História pela Universidade Federal do Paraná, acadêmica em letras da mesma instituição, mestranda em Sociologia na Universidade Federal do Paraná, também é claro, e pesquisadora sobre imigração. Boa noite, professora Solange, seja bem-vindo, tudo bem com você? Boa noite, obrigada, Chicão. Obrigada pelo convite, né? Acho que é sempre importante a gente falar um pouco o que está acontecendo, principalmente quando a gente está falando em greve de funcionalismo, porque a gente tem uma série de desinformações, né, que acabam sendo vinculadas, principalmente uma disputa de informações erradas, principalmente vindo do governo. Então, acho que é interessante também a gente aproveitar um pouco para expor um pouco a situação do funcionalismo, né, paranaense hoje. Né? Exatamente, e a gente está sempre com este canal aqui à disposição da comunidade, das pessoas, dos professores, enfim, de todos os profissionais, de todas as tendências, de todos os segmentos da sociedade, para os políticos também. Sempre a gente procura levar a informação da melhor maneira possível, da melhor forma possível, embora às vezes, claro, tem gente que não gosta porque é a esquerda, porque é a direita, porque etc. Ficam rotulando, né? Mas o importante é que a gente leva a informação e as pessoas podem refletir. A intenção desse programa é isso, né? Então, tem aqui quem entrou, o Anderson Martins entrou, o Fernando Germinati entrou, legal, um abraço para você, Maria Helena Somavila, nossa secretária, já está compartilhando, legal, e a gente pede sempre que vocês compartilhem, né? Compartilhem e deem umas likes aí no nosso programa, que assim ele vai subindo, ele vai chegando a mais pessoas, ok? Beleza, pessoal? Vamos dar umas likes no programa aí, para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. O trabalho não é monetizado, o trabalho a gente faz de livre, espontânea vontade, conforme as condições que a gente pode, né? E também sempre agradecendo o atendimento aos convites que a gente faz para que as pessoas aqui compareçam, né? Professora Solange, você pesquisa sobre imigração. Que tipo de pesquisa você faz? O que envolve isso? Sim, eu pesquiso imigração alemã e a relação com o nazismo na conjuntura de Curitiba, entre 1939 e 1945, né, período da Segunda Guerra Mundial.
E o que eu uso, né, como documento são fichas da DOPS, né, Delegacia de Ordem Política e Social, instaurada pela ditadura do Estado Novo do Vargas, né? Então, a gente tem um período de perseguição a esses imigrantes, né? São várias fichas, esses imigrantes são fichados, muitas vezes presos, né? Tem que responder inquéritos, né? A gente tem uma documentação muito vasta, né, que está aqui no nosso Arquivo Público do Paraná, né, então para livre acesso, e eu mesmo tenho mais de 2.000 documentos em casa, né, fotografados. Então, assim, tem uma documentação muito vasta, tem muito que estudar ainda sobre isso, né, a gente tem documentos novos que foram abertos recentemente, por exemplo, na Espanha, da ditadura franquista, e que trazem coisas novas para esse estudo, né, então, de repente, pode acabar com tudo que a gente está estudando até hoje, né, trazer uma nova perspectiva, mas a ideia é entender um pouco como que esse imigrante se relacionava com o partido aqui, se havia um relacionamento de âmbito político, enfim, e se essas medidas tomadas pela DOPS, elas não eram muito mais... a gente pode dizer assim, motivadas por uma xenofobia, por um problema ali no processo migratório, do que de fato com um perigo, né, que essa população representava, né? Vale lembrar que a gente teve aqui no Brasil campos de concentração para esses imigrantes, né? Aqui na região metropolitana de Curitiba a gente teve para japoneses, né? Não são só os alemães que sofrem, são os japoneses também, italianos também. Italianos se misturaram com mais facilidade, língua latina, catolicismo, então fica mais fácil. O alemão e o japonês ali já ficaram mais distantes. Então a gente acaba tendo no Rio Grande do Sul a gente teve, em São Paulo a gente teve esses imigrantes. Campos de concentração? Campos de concentração. Aqui vale lembrar o seguinte, o campo de concentração, ele é um campo, na verdade, para você isolar um elemento politicamente perigoso, em tese, né? Em algum momento, digamos, de perigo, enfim. Não necessariamente é aquilo que a gente vê do campo de concentração nazista. Que a gente tem o campo de trabalho forçado, o campo de extermínio e os campos que misturavam as duas questões, os campos nisso. Então, aqui, essas pessoas elas eram isoladas, né, do restante da população. Essa ideia, eles representam um perigo. Então, não havia, por exemplo, extermínio, né, como ocorreu lá. Presos aqui, por exemplo, no antigo presídio do AU, né, esses imigrantes iam, então presos junto com prisioneiros, né, enfim, que cometeram algum tipo de crime e tal, normalmente, né. Então, a ideia é entender um pouco isso, como acontece essa aproximação desse imigrante e como esses documentos, os próprios documentos da DOPS revelam se de fato há uma ação política que está sendo investigada ou se são problemas motivados pela xenofobia e principalmente pelo desentendimento entre o elemento brasileiro, vamos dizer assim, e imigrantes e teuto-brasileiros. O teuto-brasileiro é o cara que é de descendência alemã, mas já nascido aqui, né? Que é a maioria aqui em Curitiba nessa época, inclusive, né? Essa é a ideia. Vamos ver aí. Muito interessante essa tua explanação. Vamos ver aqui quem mais. O Wanderson Maciero entrou. Um abraço para você. Tielo Salles entrou. Boa noite, meu amigo Chicão. Boa noite, Tielos. Grande abraço. Quero estar aí um dia contigo. Tá tranquilo, tá aberto aqui. Se quiser participar aqui, vamos conversar depois do programa, Tielo. O programa aqui é aberto, é um programa democrático, né? É um programa que não fica fazendo filtros se é de direita ou de esquerda, embora eu seja do campo progressista, não é por isso que eu vou podar qualquer interesse de qualquer pessoa que queira vir e ter um assunto sério para conversar, né? E você eu sei que tem, tranquilamente, né? E como são vistos os imigrantes aqui no Brasil hoje? Você teria essa... Antes você já disse mais ou menos, como que são vistos hoje os imigrantes aqui no Brasil? Então, apesar da minha análise ser de uma perspectiva histórica, a gente tem a questão migratória e imigratória presente a todo momento no Brasil, né? E a gente tem dessa tensão. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje no Brasil é que existe tratamento diferenciado, né, para o imigrante que vem em determinada condição e determinada região, né? Como, por exemplo, as próprias políticas do governo Bolsonaro em abrir o nosso país, por exemplo, para os norte-americanos, né? Então eles podem vir à vontade, enquanto hoje, por exemplo, a gente tem uma notícia de uma criança brasileira, de um bebê, na verdade, desaparecido, né?
no Rio, ou seja, a gente já sabe o que aconteceu com essa criança, né? Que se perdeu da mãe haitiana, por sinal, mas a criança nasceu aqui no Brasil. Então, enquanto a gente tem brasileiros morrendo para tentar fazer travessia e não sendo recebidos lá, o governo brasileiro aceita de braços... Eles vão pelo México, através do Rio, etc. Uma situação extremamente perigosa, que não é uma questão só dos Estados Unidos. A questão migratória é um problema que explodiu recentemente, principalmente também na Europa, né? A gente vê o caso aí também da capitã, né, alemã, ali, que salvou, né, refugiados, enfim, que salvou. Estava para ser condenada. Foi solta, né? Mas foi solta, ainda bem. Exato, né? Valeu o bom senso. Exato. Então, o que a gente acaba tendo? É uma questão importante, é um debate importante. A gente tem também muitos grupos que estão se deslocando, por exemplo, para a Europa, que são de ex-colônias. Então, acaba sendo um reflexo das políticas europeias durante o imperialismo, durante a Guerra Fria, né? Na época no chamado Terceiro Mundo, né? Esses países subdesenvolvidos. E uma hora ia ter que voltar, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem muitos refugiados. A gente tem também imigrantes de determinados lugares que não são bem vistos, né? O governo brasileiro não está... a gente sempre teve uma posição de acolhimento, hoje não tem mais. Então, por exemplo, o venezuelano ninguém quer, o haitiano... Mas o boliviano está cheio aí também em São Paulo. Mas você comenta quase do boliviano perto da Venezuela, por essa questão atual que ele se encontra, né? Inclusive, a gente tem muito boliviano trabalha na aula escravo em São Paulo, na indústria de roupa. Né? Então, a gente tem esses casos, o haitiano que também não foi tanto por parte da população, como agora por parte do governo também, né, não trazer políticas públicas, né, para esses imigrantes. Né? Então, a gente tem o tratamento de acordo com a origem desse imigrante, né, e qual que é o interesse do governo, principalmente a partir de agora. Né? Não que os governos anteriores também não tenham falhado. Por exemplo, a gente tem muito pouco política pública para incorporar esses imigrantes, né? Um dado aqui interessante, acho que grande parte da população não sabe, é que muitos desses imigrantes, eles vêm com formação superior, né? Enfim. Então, a gente tem médico, engenheiro, professores... E eles advogados, eu conheço alguns. Exato. E eles não conseguem, muitas vezes, vencer a barreira do idioma. Essa é a primeira questão. O Estado também não faz a sua parte em acolher, né, essas pessoas, e também a validação do diploma, que é uma situação complicada para eles, acabam ficando muitas vezes em subempregos, né, ou tendo calotes, como aconteceu com os haitianos que trabalharam na Arena da Baixada, antes da Copa, né, que não foram pagos. Eu mesma tenho 3 alunos haitianos atualmente, e que eles são simplesmente jogados dentro da escola, sem saber falar português. Simplesmente jogados. E daí, a gente, né, se desespera, porque não sabe o que fazer, enfim. A resposta é, deixa ele lá para sociabilidade. Né? Ele vai socializar, ele vai... Mas, normalmente, muitas crianças, principalmente no caso das meninas, eu vou dar um exemplo específico, tendem a um isolamento dentro da sala. Então, elas também não estão tendo essa... Não conseguem essa socialização. Não conseguem essa interação. A barreira da língua, às vezes eles aprendem até, conseguem entender o que a gente diz. Tem professores que partem do pressuposto, mas ele não vai bem porque ele não estuda e tal. Não, ele está sabendo se comunicar. Ele não consegue ler um texto, interpretar, ele não domina a língua. Então, assim, essas crianças estão sendo jogadas lá. Hoje a gente tem um programa da Universidade Federal, né, que trabalha com esse acolhimento de imigrantes, né, e aí a gente tem diversas etnias, né, então a gente tem haitiano, tem algumas etnias africanas, a gente tem sírios, a gente tem venezuelanos, que são pessoas que têm um atendimento, veja, isso não parte do governo de fato, isso parte dentro da federal. Dentro da federal, da universidade mesmo. Então a gente tem grupos interdisciplinares que trabalham com eles, né? Então, atendimento, ensinar português, atendimento psicológico, atendimento também, pessoal do direito também, o meu orientador de sociologia também, que coordena também um grupo ali que trabalha com eles. Então, eles estão sendo acolhidos, estão aprendendo português. Hoje, a Universidade Federal Paraná é referência em acolhimento de imigrantes no Brasil. Tem imigrantes que deslocam para Curitiba por conta da universidade. Formação importante mesmo, formação importante que ele está trazendo. Deixa eu ver quem mais aqui. Eli de Souza entrou, Lucas
Menguim Beraldo está dando aula lá, ele está sempre participando da nossa live, já também foi entrevistado aqui ano passado, quando estava morando aqui em Pinhais, e agora está lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, eu ali falando. Lucas, boa noite, Chicão, Solange, tá dando boa noite. Valeu, um abraço. Gisele Salles entrou, boa noite. Mara entrou, Osmar Nunes Cardoso também está aí. Um grande abraço para todos vocês. Aí, pessoal, dê umas likes e compartilhem o nosso vídeo, compartilhem para que mais pessoas fiquem sabendo, seus amigos fiquem sabendo desse trabalho que a gente procura fazer aqui, né, para trazer informações aí sobre política, educação, etc. Inclusive, daqui um pouco nós vamos entrar aqui com a professora Solange na questão da educação nacional aí do atual governo, né? E no âmbito das políticas públicas, qual que é a sua visão sobre a imigração? Você já deu uma explanação para ele. Você acha que as políticas públicas estão falhas? Como era no passado? Se eram pior, se eram melhor? Como é que eram essas políticas? Eu acho que, com relação às políticas públicas, o Estado falha muito, né, em integrar, apesar que esses imigrantes eles estão usando, por exemplo, o SUS, eles estão usando, né, serviço, mas ainda assim não há uma preocupação tão grande do governo, enfim, proporcionar essa integração, principalmente com a questão da barreira do idioma. Mas hoje, diferente do que aconteceu no passado, a gente tem uma integração maior desses imigrantes por meio de instituições como a Universidade Federal. A gente tem outras universidades no Brasil que também estão fazendo esse trabalho. Então, estão entrevistando, estão indo atrás, estão reunindo dados justamente para que o Estado use esses dados para políticas públicas, né? Então, eles estão mapeando esses As universidades, por conta própria, estão mapeando. Né? A gente tem também o interesse também da ONU com relação a isso, então, né, acaba sendo como uma parceria, enfim, para resolver, aí, tentar resolver ou amenizar essas questões aí com relação à migração. Lá atrás, o imigrante muitas vezes ficava isolado, né? Tem, por exemplo, aqui no sul do Brasil, a gente tem eles sendo colocados em regiões onde a gente não tem o alimento brasileiro, né, formando o que na época se chamava de quisto, né, quisto com câncer, né, aquilo que... Na época, isso na década de... Lá a gente está falando... Não, lá atrás, desde 1800. Bem antes. Então, né, se chamava aquilo de quisto, algo estranho que cresce, né, e que era algo estranho. Outsider. Mais ou menos isso. Então, para esse imigrante chegar, principalmente nas áreas urbanas, onde há uma integração maior e ter esses serviços, era bem mais difícil. Hoje, grande parte desses refugiados, esses imigrantes, eles estão nas capitais. Então, eles têm mais acesso a esses serviços, mesmo que o Estado falhe em políticas. Mas tem, né? Tem mais acesso. Fabiano Mossato entrou também. Um abraço para você. O Fabiano foi que fez o link para mim conseguir conversar com você. Obrigado, Fabiano. Show de bola. O Lucas Menguim Beraldo. O CBI Enedina Alves Marques, aí de Pinhais, recebeu uma aluna haitiana. Nenhum projeto de inserção para ela. Ilustra o que a professora disse, né? Fabiano Sato. Boa noite, Chicão e Solange Lima. Grande entrevista. Legal, muito obrigado. Um abraço para vocês. Então, ó, pessoal, às vezes a convidada está falando, eu sempre explico isso para os internautas aí, e eu estou olhando aqui, ou às vezes tem que dar uma olhada no celular, porque eu tenho que cuidar, você está vendo, 2 telas, né? Às vezes eu trabalho com 3 telas aqui e tal. Então, a gente tem que estar vendo a tela da frente, aqui do lado, os participantes, e fazendo as perguntas, né? Mas não é desrespeito e não é a gente não considerando a explanação, a resposta que a convidada esteja dando. Ok, pessoal? Solange, no mês de maio, o ministro Abraham Weintraub, né? Weintraub, desculpa. Abraham Weintraub, olha só, um nome difícil, né? Mas é um nome bacana, né? Anunciou cortes financeiros de 30% nas universidades federais e ele disse que isso seria para beneficiar financeiramente a educação básica.
Então, aqui faz duas perguntas. Primeiro, a primeira. A informação sobre educação básica procede ou foi apenas para amenizar o impacto desses cortes das universidades federais? Não procede, inclusive a gente tem corte também na educação básica, né? Ele usa um discurso que eu acho bem interessante, porque eu tiro um universitário, eu coloco tantas crianças na creche, é isso que ele coloca. Não, mentira, né? A gente teve também corte na educação básica. Ministro, Não mas Traub mentiu mesmo, sim, na cara dura. Sim, isso não procede. Não procede, isso não procede. E como você analisa o posicionamento do governo Bolsonaro em relação à educação? Ele, o presidente em si, né, claro, ele depende dos seus ministros, mas o posicionamento do governo dele com os ministros e a posição do presidente. Então, é uma situação muito complicada, porque a gente tem uma política anticientífica, né? É um ódio contra a ciência. Que a gente está vendo. Eu iria mais longe, não é um projeto de destruição do que a gente conseguiu nos últimos anos. É um projeto antiluminista, né? É um projeto que vai anti-razão, praticamente, né? Enfim, a avanço científico. Então, essa é uma situação muito complicada, porque ele coloca a universidade pública como grande inimiga, né, do país, e a universidade pública ela tem uma importância muito grande nos municípios, nos estados em que ela está. E ela está atendendo além dos seus alunos, ela está fazendo extensão, né? Como eu citei aqui no nosso projeto ali com relação aos imigrantes, né, aos refugiados, a gente tem N projetos de extensão dentro da universidade. Para quem não sabe, eu acho interessante, né? A Universidade Pública Brasileira ela trabalha com um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o ensino, né? A formação, né? A pesquisa, né? Que é o que a gente vai fazer, né? Como eu, por exemplo, estou estudando imigrantes, enfim. E a extensão é aquilo que a universidade devolve para a comunidade, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes olham a universidade como um local da elite, né? De uma elite intocada, né? Aquilo não é para pobre. Então, ou seja, o meu imposto está sendo gasto para filhinho de papai estudar, e isso não tem retorno. Né? O que é uma grande mentira. A universidade, sim, ela vem de um processo, ela foi superelitizada. A nossa elite paranaense, que agora rechaça a universidade, foi formada por ela. Né? E não está entendendo. Né? Pode falar. Exatamente. Para não me fugir a pergunta. Quando o presidente Bolsonaro ele tratou mal os alunos, disse que é combate vagabundo, que não sei o quê, que é maconheiro, alguma coisa nesse sentido. Quando ele fala isso, então ele está ofendendo os milhares de médicos e médicas e outros profissionais de todos os setores, e principalmente, digamos assim, da educação, da saúde, enfim, de todos os setores, xingando que as pessoas que trabalhavam, que estudavam, que já se formaram há anos, e outros que estão se formando, que foram maconheiros, que iam fazer balbúrdia, etc. E o Brasil, com um dos maiores, um parque importante de pesquisas de todos os segmentos. Volte mesmo está vendo aí grupo de pesquisadores da Universidade X, Y e tudo, fazendo isso, vendo aquilo, né? Então ele ofendeu e continua ofendendo nesse sentido, porque ele não pede desculpa, ele não se retrata. Quer dizer, então, todos os profissionais que se formaram são vagabundos, seriam vagabundo e maconheiro? Eu acredito que não, né? E além dessa questão, se desqualifica o trabalho que a universidade faz, né? Se desqualifica a ciência. Então, por exemplo, rebatendo isso, várias universidades fizeram seus Facebooks da balbúrdia. E ali, então, todo dia um bombardeio de, olha, né, o que a balbúrdia a gente está fazendo, mostrando o resultado de pesquisa e tal. E daí, o que eles rebatem? Não, essa pesquisa não tem qualidade. Opa, como assim? A gente vive tendo professores, por exemplo, dentro das universidades brasileiras, sendo professores convidados na Europa, nos Estados Unidos, né, ficando um semestre lá, enfim, ou fazendo suas pesquisas fora, ou indo, por exemplo, para lá para mostrar coisas novas, enfim, né?
como assim a gente não tem qualidade, né? A gente tem qualidade também. E o que tenta se dizer, mas além de não ter qualidade, não tem um uso prático, né? E eu pergunto, e os hospitais de clínicas, né? Que são das universidades. Veja, o HC, ele é o maior hospital público do estado do Paraná. E grande parte de quem usa o HC não sabe que é da Universidade Federal. E não sabe, né? Não sabe. E não sabe que o corte atinge o HC também. Vai atingir quando o cidadão que apoia esses cortes, etc., quando precisar do Hospital das Clínicas, olha, não podemos atender porque não tem recursos, etc. Exato, né? E pesquisas, né, que são feitas, por exemplo, de casos raros, de coisas que vão ser interrompidas, porque não tem legenda para pesquisa. Né? A universidade está com os dias contados aqui, né? Então, o que vai acabar acontecendo? O que vai ser cortado primeiro serão os recursos destinados aos alunos, por exemplo, que precisam de uma ajuda social da universidade. Por exemplo, o restaurante universitário fecha semana que vem. Eu tenho milhares de alunos que são de fora. Vai fechar as portas do restaurante universitário. Vai fechar. A única coisa que vai ficar funcionando, eu acredito, não sei quantos vão funcionar, que são vários, mas eles vão ficar para atender um público específico, né, que apresentou dados com relação à renda, que está aqui, por exemplo, pessoal de fora, que não tem como se manter aqui sem um restaurante universitário. Né? E o que vai acontecer? Vai atender só essas pessoas. Essas outras pessoas que não se encaixam nesse padrão estão fora. Que ganham um pouco mais, mas não tão bem assim, não vão poder. Exato, né? O ônibus, né, que leva também os alunos de um campo para o outro, a gente tem, inclusive, cursos, né, que funcionam em campos diferentes da universidade. Também não vai funcionar. E a palavra do reitor, na verdade, é que a universidade funciona até agosto. Né? E assim, eu não estou falando só de corte em pesquisa, estou falando que não tem dinheiro para luz, para água, para os terceirizados. O desemprego vai ser enorme também, porque a gente vai ter terceirizados que serão demitidos, né? Não tem mais limpeza. E os fornecedores da universidade. Né? Agora, pense, por exemplo, né? Nós das ciências humanas, que somos o grande alvo, né? Os esquerdistas. Os que pensam, que vão pensar, não que os outros não pensem, mas a função das ciências humanas é pensar, refletir. Que em tese o ataque começou com a gente, né? O que acontece? Nós sobrevivemos mais fácil nesse ambiente hostil. Por quê? Porque as nossas pesquisas, normalmente, elas não dependem de um laboratório com muito recurso, né? Nós, muitas vezes, não dependemos da biblioteca hoje, né? A gente consegue pegar outros meios fora, enfim, a gente vai fazer as nossas pesquisas. Não depende do espaço físico. Exato. Né? Agora, pense, por exemplo, o cara que está ali no Centro Politécnico, que está fazendo pesquisa de vacina, pesquisa sobre... sei lá, mal do Parkinson e tal. Se ele não tem o insumo dele, ele pode destruir uma pesquisa de 4 anos. Se o insumo não vai ver. Então, assim, se mira na gente, né, que se tenta colocar que a pesquisa de ciências humanas é inútil, mas, na verdade, se atinge em outras áreas que tem, digamos, esse viés mais prático que o governo procura. Né? Essa é a ideia. Ok. Pedro Cirineu, boa noite, dando os parabéns para nós aí. Muito obrigado, Pedro Cirineu. Também entrevistei esses dias atrás, falou sobre a dívida pública. Paulo César Cavalim, lá de Foz do Iguaçu. Um abraço para você, Paulo César Cavalim. Lucas Beniguim fala, perfeito, Solange, anti-iluminismo é o que melhor define a destruição promovida à educação e ciência no Brasil. Emerson entrou, um grande abraço para você, Emerson. Marciano Santos, quando precisar de hospitais, é só ir no posto Ipiranga. Marciano Santos, é só ir no posto Ipiranga. Emerson, alguém viu o Moro por aí, saiu fugindo da Câmara dos Deputados e até agora ninguém encontrou. Pois não sei onde é que está. Meniguim, o Lucas falando, aqui em Porto Alegre a universidade já não paga moradia estudantil. Vários alunos podem ser despejados a qualquer momento. É incrível o desmonte da educação nesse país. E o desmonte e vai prejudicar, evidente, aquela pessoa de uma família de menor poder aquisitivo. Porque quem tem dinheiro, família abastada, consegue dar para o filho um carro, alugar ou comprar um apartamento, etc. e tal, ou pagar uma pensão, né? Que no meu tempo era a pensão que a gente ficava. Né? Mas então, quem pode, pode. Quem não pode, vai se dar muito mal. Né? Isso é muito ruim. Fabiano Mossato, muito importante essa análise da Solange Lima.
sobre os ataques do atual governo contra as universidades públicas e suas consequências efetivas na vida da sociedade em geral. Legal. Solange, ontem, na sede do PDT em Brasília, o ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, fazendo uma análise do governo, disse que o Bolsonaro nunca sequer administrou nenhum boteco. De um modo geral, eu pergunto em sua opinião, qual o projeto mais importante de Bolsonaro, que Bolsonaro tem apresentado aos brasileiros nesses 7 meses de governo? Depois nós vamos entrar na política do Paraná e vamos falar sobre a greve do funcionalismo público, ok? Por favor. Então, eu não consigo ver, na verdade, não é nem implicância minha, mas eu não consigo ver nenhum projeto que tem uma importância grande hoje para resolver uma situação caótica brasileira. Eu não consigo ver nada prático que, olha, a gente vai tentar resolver desemprego, a gente vai tentar resolver a questão da economia. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização, a gente está perdendo as indústrias, né? Então, assim, eu não consigo ver um projeto de fato importante. Eu vejo coisas inúteis, né? Que é bater numa pauta de uma suposta ideologia dentro das instituições de ensino, fazer coisas inúteis, como, por exemplo, a história do pino, né, da tomada, né? Eu não consigo deixar de pensar no Júlio Quadros, né? Né? Não, vamos proibir o biquíni em Copacabana, isso é imoral, né? Então, o país passando por um problema econômico gritante na época, vamos proibir rinha de galo. Sim, é importante, mas não nesse momento que o presidente, né, ter esse tipo de pauta. Então, mais ou menos o que eu vejo é isso. São pautas sensacionalistas para agradar determinados públicos, né? Então, por exemplo, a gente tem que na questão, por exemplo, do caminhoneiro, né, da questão do exame toxicológico, a gente tem a questão da CNH. Então, esses são pontos, né, que ele direciona ali extremamente populistas, né? E quando por trás a gente tem aí uma reforma da Previdência totalmente perversa, né, que vai condenar aí os nossos aposentados, se é que se aposentam, a uma miséria, e a gente vai chegar a números tipo no Chile de suicídio, né? Vale lembrar que tem uma notícia desse ano aqui que o Paraná tem um número grande de idosos mortos por fome hoje. Agora imagine o que vai acontecer se a gente tem essa reforma de fato implementada, né? Com essas pessoas não conseguindo se aposentar com um salário mínimo, né? Que já é um absurdo. Então, assim, eu acho que se tenta chamar a atenção, a própria questão do G20. A questão do G20 é uma questão eleitoreira para o Macri, né? Sem dúvida. E para a gente aqui, eu andei vendo umas análises aí de alguns economistas vêm com um ponto positivo por causa da questão agrícola, né? E aí beneficia o agronegócio sempre. Talvez não passe, inclusive, porque, por exemplo, o pessoal da França, da agricultura, não muito quer. uso de agrotóxicos no Brasil, esses produtos eles já não vão aceitar, não. Exato, né? Como é que você isenta de imposto, né? E aí vai quebrar a produção lá de produtos que não seguem o mesmo padrão de qualidade que os europeus têm, como, por exemplo, a questão do agrotóxico, que né, liberou praticamente. 239 produtos foram liberados desde o dia 1º de janeiro até agora no Brasil. De agrotóxicos. Então, o G20, que poderia ser uma, também pode, inclusive, a longo prazo, acabar com o resto das nossas indústrias. Porque a gente vai ter, por exemplo, um maquinário entrando aqui, que ao mesmo tempo que economiza design, mas veja, vai poder dinamizar a produção, a gente vai poder ter insumo, enfim, máquina e tal, ok, mas ao mesmo tempo pode quebrar toda e qualquer tentativa dessas empresas poderem ter uma produção tecnológica como ocorre lá fora. Pois é, exatamente, entra aí o corte na educação, o corte principalmente na pós-graduação, onde saem as pesquisas. Quer dizer, o Brasil entra nessa, né, entra nessa do G20, etc., vamos exportar, mas se não incentivar a pesquisa no Brasil, o Brasil vai ficar fora desse campo, vai ter uma deficiência na construção, na fabricação, enfim, e acompanhar esse avanço tecnológico. Vai ser muito ruim para o Brasil, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O João Lourenço entrou, Tânia Pastorella, lá do Foz do Iguaçu,
Delmar Paulo Moshi, professor, um grande abraço para você, Delmar Paulo Moshi, João Lourenço, Tânia Pastorello, um grande abraço, o professor lá de Passo Fundo, o Delmar Paulo Moshi. Professor de ciência, uma cabeça... Lá tem bastante gente que estuda imigração. Né? Olha aí, ó. Então, vamos lá, vamos falar um pouco da política do Paraná, sobre educação. Então, na segunda-feira, dia 1º/7, né, servidores públicos do Paraná participaram do ato unificado convocado pelo Fórum das Entidades Sindicais, o FES, né, na capital paranaense. E, na ocasião, mais de 15 mil manifestantes estavam presentes, entre eles professores, funcionários de escolas, servidores de saúde, segurança pública, estudantes da rede pública de ensino e integrantes de movimentos sociais. E no interior do estado também estão sendo realizadas, né, mobilizações contra a falta de diálogo do governador Ratinho, né? Qual o objetivo dessa manifestação? Bem, da manifestação específica de segunda, né? A grande questão é a seguinte: a gente entrou em greve na terça-feira passada, né, que foi o dia 25, e o que acontece? Não, diferentemente do que ocorreu em outros anos, a gente tem uma mobilização descentralizada. Uhum. Então, em vez de estar todo mundo lá na praça o tempo todo, a gente tem as mobilizações acontecendo nos municípios, nos núcleos, e principalmente intervenção nas escolas, né, com os próprios colegas, para contar para a comunidade. A gente tem colegas incansáveis que levantam todo dia, 6 horas da manhã, então 7 horas na frente de escola, né? Então, o que acontece? Na segunda houve essa necessidade, porque o Ratinho Júnior, ele não aceitou conversar, ele não aceitou sentar. Havia uma... Mas ele assinou um projeto do governo Borghetti, da Cida Borghetti, né? Da Cida Borghetti, perdão. Ele assinou um projeto solicitando esse aumento. Ou não foi isso? Ou aprovando? Então, a grande questão é que até então, até na sexta, ele cancelou uma reunião, não aceitou negociar, e daí o que ele disse é o seguinte: tem 4% de funcionalismo em greve, o que não corresponde à realidade. Tanto nas escolas, as escolas que estão funcionando com um número menor, menos da metade dos professores, né? A gente tem agentes penitenciários, a gente tem o pessoal da saúde junto, a gente tem os técnicos, os peritos, né, da Polícia Civil. A Polícia Civil que talvez ia entrar, acabou esperando para esse diálogo, agora já viu a posição do governo, também provavelmente vai aderir. Universidades estaduais que estão aderindo, que estão numa situação caótica há alguns anos, né? O sucateamento das universidades estaduais na gestão do Beto foi absurdo, a ponto de cair em teto, assim, em cima da aluno, praticamente. A situação é bem complicada, de prédio desabando, e daí vai lá e lock no conserto do prédio, né? Por exemplo, o que acontece aqui com a nossa Belas, né? O Belas Artes aqui, faz parte hoje da Unespar. E o que acaba acontecendo? Essa falta de diálogo fez com que a festa chamasse todos, né, para esse ato na segunda-feira. Então, ocorreu o ato. Aí o Ratinho teve uma contrapartida em que ele não chamou, né, os representantes das categorias, simplesmente chamou a imprensa para dizer o que ele ia fazer. Então, não houve negociação, ele chamou a imprensa para falar, né, o que ele estava propondo. Né? A gente tem 4 anos de falta de reajuste, isso não é aumento. Eu vou ser bem séria, eu não vi aumento, desde que eu dou aula há 3 anos, nunca vi aumento, que eu vi tentativa de equiparação, porque a gente ganhava menos do que as outras profissões, né, com a mesma formação, às vezes a gente tem mais, inclusive, formação. E o que acontece? Na gestão do Richa, a gente teve, simplesmente, ele não pagou mais nada e tudo mais. Então, a gente tem 17% de reajuste atrasado, ou seja, sobe aluguel, sobe água, luz, gasolina, e a gente está com o mesmo salário de 4 anos. Esses 17%, eles equivalem a 2 salários por ano. Então, são 2 salários que a gente perde. Então, se a gente for pegar, por exemplo, alguns grupos dentro do funcionalismo, a situação é pior. Por exemplo, professores que são PSS, são professores contratados. Além de eles perderem o contrato todo fim de ano, serem mandados embora, serem demitidos, sem FGTS, sem nada,
eles têm, independente da formação, o mesmo salário que alguém de início de carreira. Ou seja, o que acontece? O cara pode ser doutor e está ganhando a mesma coisa de início de carreira. Esse professor não consegue se manter sozinho, eles vão pagar um aluguel. Né? Então, assim, se aperfeiçoar também, se reciclar. Não tem como, né? Você tem que investir tempo, você tem que investir dinheiro, não tem como. A gente tem essa questão. Se a gente for parar para pensar para os agentes de apoio dentro da escola, as famosas tias, né, da limpeza, né? Que justamente são conhecidas dessa maneira, porque são as que estão na linha de frente com os alunos conhecem mais, moram perto, enfim. Essas pessoas, elas ganham aí menos que o nosso salário mínimo regional. Elas ganham aí em torno de R$ 1.100, e o que acaba acontecendo? O próprio auxílio transporte, lembrando que nós não temos na escola auxílio alimentação, né? Os profissionais da educação não têm. Então, o que acontece? Esse auxílio transporte que elas ganham está defasado há anos, né? Já subiu várias vezes a passagem, enfim, e está defasado. Essas pessoas, elas trabalham normalmente em 5 em uma escola grande. Para se deslocar é muito difícil, muito caro. Exato, e mais, né? Vamos pensar, normalmente elas já são senhoras, elas já têm uma certa idade. Pense uma única funcionária para limpar uma escola inteira e arrumar as carteiras de um turno para o outro, em menos de uma hora. Entendeu? Então, assim, são pessoas que estão com problema de saúde e não conseguem afastamento, porque a perícia também não está liberando. O professor com problema de saúde vai lá, fica pegando de 15 em 15 dias. Então, o que acontece? A pessoa está doente, o médico já peleteou que essa pessoa tem que ser afastada, e aí tu falando mental... Daí já passa como é que diz, fazendo... pouco caso, conversa mole, é taxado de tudo, mas aquilo que ele precisa ser tratado não consegue. Exato. E o pior, eles dão licenças de 15 em 15 dias. Então, até contratar um professor novo aí já passou mais de uma semana. Chega o professor novo, acaba a licença, eles mandam embora. Mas e foi renovada a licença. Por quê? Porque a pessoa está mal. Daí vai lá, chama outro professor mais. E aí os alunos perdem aula por causa disso. Sendo que o médico já deixa claro, fulano precisa de afastamento por tanto tempo, porque não temos condição. Né? O nosso plano de saúde não dá nem para comentar. Porque a gente tem aí uma espera de 4 meses com o clínico geral. Clínico geral. Eu não posso fazer nada se eu não passar por um clínico geral antes. E tem que esperar 4 Exato. Então, aí 4 meses para o clínico geral, mais 4 meses... O professor está muito desvalorizado, então. O educador no geral, né? Os funcionários que trabalham com a educação. Os trabalhadores da educação. Exato, total. Deixa eu ver aqui. Lucas falou, investir em formação especializada é essencial para que o acordo com a União Europeia seja vantajoso. Sem dúvida. A Ângela Bárbara entrou também. Deixa eu ver aqui. Eu recebi aqui de um amigo, que eu, se ele me permitir, eu falo o nome, ele que passe aqui, que está no edital, Ele diz aqui, 11 dos 27 que fizeram a prova passaram. 27 pessoas fizeram a prova para o conselho, conselheiros aí de Pinhais. Dos 4 conselheiros, apenas a Ângela e a Adriana passaram na prova para concorrer ao próximo pleito. É isso? Do Conselho da Criança, né? É isso? Conselho Tutelar? Conselho Tutelar, exatamente, que é o que ele está falando aqui. Deixa eu ver aqui, que me veio aqui do 247. Boa noite, Cão. Chegaram os destaques de hoje. Lula. Moro deveria entregar seu celular à Polícia Federal e se afastar do cargo, diz Lula. Comandada por Moro, Polícia Federal reforça a perseguição contra Glyn e Davi Miranda. Entidades jurídicas denunciam violações da Lava Jato na ONU. Glauber, o deputado, se me levarem ao Conselho de Ética, vou provar que Moro é ladrão. Realidade virtual. Bolsonaro é vaiado ao dar volta olímpica, mas TV não mostra. Essas são as manchetes do site 247 que eu recebi agora há pouco aqui. Legal. Então, nós estávamos falando, já falou também, a adesão está sendo positiva. Daí você já pode... Pode ser maior. Pode ser maior? Pode ser maior, porque é algo que vai impactar, principalmente o pessoal que vai se aposentar e às vezes acha, não vou lá, deixa a juventude brigar. Mas isso vai impactar nessas aposentadorias também. Então, de todo mundo, enfim, está na reta, resumindo. E às vezes a gente tem algumas pessoas que estão com receio, estão também com medo. Uma coisa que vale lembrar, acho bem importante,
a nossa greve ela é legal. Então, legalmente, ele não pode cumprir essas ameaças, está ameaçando principalmente os contratados, né? Sim, sim. Ele não pode cumprir essas ameaças, né? As denúncias de ação antissindical. A justiça considerou legal ou... Não, ela é legal, né? A gente está pedindo que está na lei, né? Não tem nada demais. Então, o que acontece? Essas denúncias que estão ocorrendo, por exemplo, de núcleos de educação, diretores, né, com ações antissindicais, estão sendo levadas para o Ministério Público. Né? Então, ok, importante isso. Importante a gente saber que a gente tem respaldo. Legal. Legal. Mas a adesão está boa, assim, está razoável? Está razoável, mas que eu falei, pode ser maior. Pode ser bem maior. Então, e o sindicato diz também que, o sindicato APP, diz que a PLC 04 é pior que o pacotaço de Beto Richa em 2015. O que é a PLC? Eu podia, quando ela foi enviada à Assembleia, etc., mas o que trata essa PLC? Então, a PLC ela foi enviada em abril para a Assembleia. É um projeto de lei complementar. Isso, projeto de lei complementar, que na verdade está trazendo um congelamento por 20 anos, né, nos gastos com o funcionalismo público, né, não só a educação, né, mas... Então está baseada na política do Temer. Tá, né? Na verdade, a gente sabia que isso ia acabar acontecendo, né? Porque esse tipo de política anti-serviço público, anti-funcionário público, é algo que está aparecendo no âmbito municipal também, enfim. E o que acaba acontecendo? A PL, ela traz, então, praticamente o fim do que seriam os nossos quinquênios, das nossas promoções e progressões. Quando eu não tenho, por exemplo, reposição de inflação, o que faz com que meu salário mude, né, para eu poder acompanhar, por exemplo, o aumento dos produtos, são essas promoções e progressões. Eu apresento, por exemplo, a cada 2 anos, 300 horas de cursos para poder subir, o que dá uma miséria no salário, inclusive. A promoção a gente tem, por exemplo, com pós-graduação e tal. Quem é que vai gastar com pós-graduação se não tem dinheiro nem para pagar aluguel, né, e investir nisso, porque, por exemplo, é muito sofrido você levar mestrado, doutorado, trabalhando 40 horas, né? É um esforço muito grande, porque o nosso trabalho vai além das 40 horas, correção, enfim, uma série de coisas, preparo de aula. Então, o que acontece? Ele vai congelar tudo isso durante 20 anos, atrelar isso ao aumento da arrecadação. Então, não é se tem dinheiro em caixa ou não, é se aumentou a arrecadação. O Paraná aumentou de 4% para 7% sua arrecadação, ou seja, tem dinheiro para pagar, né, esses 17% que deve, tem dinheiro para fazer, né, essas promoções, essas progressões, mas ele quer atrelar ao aumento de arrecadação. Então, isso que nós vamos ver para frente ali, que eu tenho uma pergunta para fazer. Mas antes eu queria ver com você aqui, ó, que há poucos dias os vereadores de Curitiba, né, da base aliada, vereadores da base aliada do prefeito Rafael Greca, se recusaram a fazer uma moção de repúdio sugerida pela professora José contra os cortes das verbas da Universidade Federal do Paraná. Como a classe recebeu, como foi recebida essa notícia? Então, é uma coisa muito complicada, porque são filhos da universidade, né, que são uma elite política totalmente defendendo uma destruição dessa universidade. Da onde eles se formaram, eles aprenderam, eles... O que talvez, a gente tem discutido muito isso dentro da universidade, que talvez seja digamos, essa menor identificação com a instituição, né? Seria por conta que o perfil da universidade vem mudando, né? Então, hoje, por exemplo, no último vestibular, a gente teve mais de 50% de alunos de escola pública. Ou seja, eles estão ultrapassando as cotas. Eles estão entrando sem cotas. Né? Hoje a gente tem um número de diversidade étnica dentro da universidade, como, por exemplo, quando eu entrei, o número de negros era bem reduzido, tive poucos colegas negros, né? Agora não. Né? Então, a universidade está mudando e talvez essas pessoas não aceitem isso. Então, qual que é o propósito? Né? Você destrói para privatizar. Né? Esse é um caminho já seguido há anos pelo Estado brasileiro. Você sucateia, privatiza. Exatamente. E aí você vai é o golpe, né? O golpe para privatizar. Deixa... É a mesma coisa, eu penso sempre assim, é a mesma coisa o cidadão, por exemplo, ele tem lá um galinheiro. Tudo bem, o cidadão tem um galinheiro e tal,
mas a raposa vem, estou no programa, não posso atendê-lo. Ele vem, o cidadão tem um galinheiro. Aí vem a raposa, pega uma galinha, etc. De repente alguém arrebenta uma madeira da cerca, vai lá, pega 2 galinhas. E o que ele vendia? Os ovos, ele vendia a galinha, ganhava seu dinheirinho. Aí o que ele faz? Pô, estão roubando tudo isso aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me desfazer disso. Vou matar todas as galinhas, eu vou vender por mixaria que eu não quero mais. Aí passa a comprar galinha e ovos daquele outro que vai cobrar até mais caro dele, porque ele perdeu, sei lá, o monopólio, perdeu. É mais ou menos isso. Exato. E daí o que acontece? Se você tem uma privatização, uma cobrança de mensalidade, a gente volta a ter aquela mesma elite intocada dentro da universidade, né? Então, os alunos de escola pública não terão mais acesso novamente, né? Então, eu não consigo imaginar outra coisa, né, para que ocorra esse tipo de ação, por exemplo, como ocorreu dos vereadores, né? A Universidade Federal é extremamente importante para Curitiba, extremamente importante para o Paraná, desde a sua origem, né? Ela foi construída através de toda uma briga para trazê-la, a primeira Universidade Federal, universitária, de fato, do Brasil. Foi uma briga porque não se queria, porque tipo, não tinha um número X de pessoas, enfim, né, se engana um pouco o governo, né, faz como se fossem faculdades isoladas para tentar. Então, há toda uma luta por essa universidade que tanto traz, né, para a população curitibana e que está sendo aí renegada, né, pelos seus próprios filhos, né. Você veja só, eles provavelmente, eu não tenho certeza, muitos desses que se negaram a fazer essa nota de apoio a essa moção da repúdio, estudaram lá ou devem ter filhos estudando, né? Ou devem ter, mas só que ele, como vereador, ganha muito bem, beleza, ele pode aguentar o filho de outra forma, né? Tem mais um amigo aqui que passou, não vou falar o nome também, se pode falar o nome, mas ainda não respondeu, só dizer, ele diz aqui: oi, amigo, boa noite. Requi, um filho botou o líder do governo para dançar hoje na Assembleia. Dá uma risada aqui. Então, mais uma informação aí vindo pelo WhatsApp. Vamos ver aqui quem mais que nós temos aqui. O Lu, com a reforma da Previdência, descongelamento do ratinho, os ataques à universidade, quem é que vai querer ser professor no Brasil? Realmente, ninguém vai ter. E se não tiver professor, não tem médico, não tem engenheiro, né? Não tem enfermeiro, não tem profissional de nenhuma forma, né? E é o seguinte, o site Plural, ele publicou hoje, eu peguei do site Plural, que o governador Ratinho do PSD apresentou nesta manhã de quarta-feira uma proposta para a reposição parcial da inflação acumulada. Mas pela proposta, os salários dos servidores defasados em mais de 17%, você falou também, teriam reajuste de 5,09%, aplicado em vários parcelas. O reajuste, porém, está atrelado ao fim da licença-prêmio para todo o funcionalismo público. Então, vai dar quanto de aumento aí? Por exemplo, pega, como eu falei, o caso dos agentes de apoio que ganham R$ 1.100, isso aí não faz diferença. A grande questão é o seguinte, esse 5,9% ele está parcelado para os próximos 4 anos, que foi uma coisa que o Richa também fez na primeira gestão dele, né? Tinha um atrasado, ele parcelou. Quando a gente parcela isso, além de a gente perder os 12%, que eu falei, a gente está perdendo 2 salários por ano, o que vai acontecer? A gente ignora os novos índices de inflação desses 4 anos. Porque eles também não vão ser repostos, né? E o pior seria 0,5 este ano e o resto parcelado de acordo com a arrecadação do Estado. E a gente tem uma outra questão do Ratinho, que é a seguinte, ele está dando isenção fiscal para grandes empresários e para o agronegócio. Ele chega até 10 bilhões né, que os cofres públicos estão deixando de arrecadar. E não é de pequeno empresário para fomentar aí novos empreendimentos, não é. É para os grandes empresários, ou seja,
na prática, para a população, isso não surte efeito, bem pelo contrário. O Estado deixa de arrecadar com isso, enquanto isso vai acabar cobrando de outras áreas. E o agronegócio, ele emprega poucas pessoas, né? Sim, né? A gente tem maquinário. É tudo maquinário, tecnologia. Exato. Deixa eu ler aqui mais uma de um amigo meu mesmo, mas de uma tendência política diferente. Ele falou aqui, ó, Chicão, vou alimentar sua página, porque suas matérias são quase todas tendenciosas para a esquerda, e dá risada. Mas não é. Traga alguma coisa boa da direita, da extrema-direita, não tem problema, a gente fala aqui também. Eu leio aqui, porque ele mandou no WhatsApp, não mandou aqui, por isso eu não vou falar o nome também, né? Mas é tendência. É que se não tiver ninguém para falar, para comentar sobre isso, os grandes jornalões não vão fazer. Você não vai ver esse tipo de assunto ser debatido numa Record, no SBT, numa Globo, né? A gente é pequenininho aqui e vai levando informação para o número. Claro, nem se compara com a audiência, evidentemente, esses grandes telejornais, etc. Mas está aqui registrado o seu protesto, meu amigo. Valeu, um abração para você. Solange, aqui, ele fala aqui, o que ele trouxe aqui, está trazendo, não está abrindo aqui. Bem, um levantamento sobre os professores brasileiros que têm os piores salários do mundo. Eu peguei dois também, um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Mostra os rendimentos do magistério no Brasil nas últimas posições entre 48 países pesquisados. A matéria traz ainda, foi divulgado recentemente um estudo denominado Pesquisa Thales, que analisa as condições de ensino e do magistério no mundo. De acordo com os dados da matéria, nos ensinos fundamental e médio, os e as brasileiras ocupam a última posição entre os 40 países em que há dados salariais. Veja só. Os valores dos rendimentos são analisados conforme o nível de ensino. No ensino infantil, o Brasil está na 30ª posição entre os 33 em que a organização conseguiu coletar informações. No Paraná, a situação é ainda mais grave, diz a matéria. Os professores e as professoras, de modo geral, e também os funcionários de escola, estão com salários congelados há mais de 3 anos, que você falou também. As perdas em relação ao aumento anual da inflação passam de 17%. O prejuízo é equivalente a não receber mais de 2 meses de salário por ano, você acabou de falar, né? Essa situação, como que você analisaria essa situação? Antes, deixa eu ler aqui. A Vivi Leux entrou. Fabiano Mossato, obrigado, Vivi, pela presença aí. Fabiano Mossato, em 2 meses, gestão nativa gastou 4,7 milhões em propaganda no Paraná, diz o professor. Fabiano, na média, a gestão nativa tem direcionado 2,37 milhões por mês em propaganda, na média. Vivi Leux, olá, Solange, lembra de mim? Viviane, a filha do Nelsinho, me manda um oi, tá aí, ó. Oi, Viviane. Um abraço para a Viviane. Um abraço, Viviane. Fabiano, ou seja, o Fabiano completa aqui. Ou seja, mais importante para o governo Ratinho parecer ser do que ser algo de bom para o funcionalismo público. Palavras do professor Fabiano. E a situação em si, você também já discorreu, mas esse lance que o país ocupa, olha, uma posição entre os 40 países, né? No ensino infantil está na posição de, olha só, de 30ª entre os 33. Como professor, isso é decepcionante. Então, uma questão assim bem importante é o seguinte: há uma construção, não só contra a universidade, mas contra o funcionário público no geral, como se a gente tivesse privilégios, né? Como se a gente estivesse ganhando muito bem e digamos que fôssemos os responsáveis, por exemplo, pelos juros altos, enfim, corrupção, né? O que acaba acontecendo? Os funcionários, eles são responsabilizados pelo caos que a educação é. Então, é sempre culpa do professor, o professor é isso, o professor é aquilo. E o que acaba acontecendo? Isso não corresponde à realidade, né? Então, primeiro, a gente tem professores, eu sou uma delas, que gastam o próprio bolso para levar coisas para a escola.
né? Eu tenho meu equipamento, eu tiro xerox, não cobro nada dos meus alunos, que o Estado não dá, por exemplo, né? E o que acaba acontecendo? A gente está nessa briga midiática, né? Então, que demoniza o professor, e no final das contas a gente vai ver que a gente ganha muito mal, a gente trabalha demais, a gente não tem um tempo, por exemplo, para fazer, investir, né, fazer pós-graduação, investir em qualidade. A gente não tem tempo também de preparo decente de aula, a gente perdeu a oratividade, né, alguns anos aí. Então, o que acontece? Esse massacre em cima do professor não é visto pela sociedade. As pessoas acham que a gente está ganhando muito bem, obrigada, porque tem carro novo. Tá, mas você não sabe que o cara dá 60 aulas por semana. Na rede particular e na rede pública. E inclusive, o que derruba essa ideia de que os professores da rede pública são ruins. Em grande parte são os mesmos, né, da rede particular e da rede pública. Então, o que acontece? Se ganha muito mal, se tem que trabalhar demais, tem pouco tempo de preparo e para poder investir em formação. E quando o professor prepara a sua aula em casa, ele não ganha para isso. Não, eu, por exemplo, passo muitos sábados à noite preparando aula. Preparando aula, não é só ir lá e dar aula para dar aula, você tem que preparar essa aula. Material. E você não ganha para isso. Né? Bem, Solange, nós estamos chegando ao final do programa. Como eu faço com todos os meus convidados e convidadas, eu deixo um espaço para as suas considerações finais. Bem, eu vou fazer um apelo aqui, por conta da questão da greve, né, para os colegas que não aderiram. Vamos aderir, é uma pauta importante, a gente tem que ter empatia, né, pelos colegas, né. Veja, tem muita gente dando cara a tapa, a gente pode acabar tendo problemas com reposição, enfim. Então, vamos aderir, vamos engrossar. Para a sociedade no geral, né, principalmente para os pais, para a comunidade escolar, a greve ela não é para cobrar direitos nossos, né, dignidade. Né? A gente não está pedindo aumento de salário, a gente não está pedindo algo que não está na lei. A gente está brigando para não perder o pouco que a gente tem. E há anos a gente já tem feito isso. Desde 2015, 2014, a gente já estava brigando para não perder o pouco que a gente tem. Então, assim, vamos olhar com uma sensibilidade. A gente está sempre brigando pelo melhor, né, pelos seus filhos, a gente está brigando por salas com menos alunos, a gente está brigando por uma merenda adequada, a gente está brigando para que o Estado mande coisas para a gente poder usar, né, de uma maneira diferente. Então, fica esse apelo, né, para que veja de uma maneira diferente. Né? Tem dúvida? Pergunta para a gente. Né? Vai lá, pergunta, a gente está sempre aberto, vai no movimento, senão, o que a gente quer, o que a gente, né, tá precisando, né? Para entender um pouco o movimento. Senão fica aquilo de a gente estar... como se a greve fosse descolada da escola, como se ela não fosse implicar, por exemplo, na relação ensino-aprendizado, e não é essa a realidade, né? Acho que fica um apelo, né? Legal, então. E a última aqui, eu recebi do Grupo Colombo Notícias, aumento do... Riquelme Filho fala aqui, aumento real é de 5% sobre o reajuste a servidores do Estado. Então, tudo aquilo vira em 0,5%. 0,5%, ou seja, 0,5%. Né? Então, nós chegamos ao final do programa. Quero deixar um abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora e também agradecer a você, professora Solange, pela participação e pela excelente entrevista e excelente e esclarecedora explanação, ok? Um grande abraço para você, Eu ok? agradeço. Valeu! Um abraço a todos. Até segunda-feira, na próxima live.